Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quinta-feira da terceira semana da Páscoa. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João capítulo 6, versículos 44 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, veio a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tem um grande ensinamento para a nossa vida de fé. Uma grande mensagem para nós que acreditamos e seguimos a Jesus, o Filho de Deus, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Na Eucaristia, Jesus se oferece como alimento para nós. Ele é o pão da vida, o pão que desce dos céus. Quem dele comer nunca morrerá, como afirma Jesus. Jesus é o pão que nos fortalece e nos dá vigor, nos dá vida, nos capacita para a missão. Quando comungamos, Cristo passa a fazer parte da nossa vida e seu Espírito está em nós. Esta é uma das formas mais eficazes de irmos até Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, deixa muito claro isto. Ir ao Pai por meio de Jesus. É com Jesus que vamos ao Pai. Jesus é a presença de Deus entre nós. É a imagem de Deus revelada, transmitida a cada um de nós. Jesus é verdadeiramente aquele que nos mostra quem é o Pai, aquele que nos revela quem é o Pai. Ninguém viu o Pai, mas o Pai se fez conhecer por Jesus, o seu Filho. Jesus é a encarnação de Deus. Por meio dele, vimos o rosto de Deus e nos identificamos com ele. Jesus se faz humano para nos tornar divinos. Ele se faz humano, como diz o prefácio segundo do Natal. Ao tornar-se ele um de nós nos tornamos eternos. Assim sendo, quando ele, Jesus, se faz humano, ele não perde a característica divina, mas pelo contrário, ele faz com que nós humanos nos sintamos ou sejamos preenchidos pela divindade de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Trazemos em nós uma parcela de divindade. É o amor de Deus por nós que possibilitou esse acesso, essa identificação, esse caminho que nos leva até Ele. Quem viu o Filho, viu o Pai. Isso disse Jesus em outro momento a Filipe. Filipe queria ver Deus, mas até então não conseguia vê-lo na pessoa de Jesus. Ao manifestar esse desejo de querer ver o Pai,
Filipe abre canais, meios, para que Jesus se manifeste em sua vida e revele nele a presença do Pai. Esta é a percepção que faz de Filipe uma autêntica testemunha da presença de Deus na pessoa de Jesus, o que conduz para a missão de anunciar isso aos seus irmãos, como vimos em outro momento, em outra passagem. Assim também deveremos ser nós. Devemos ser tocados pela graça, pelo amor de Deus que vai ao nosso encontro, que vai revelar-nos quem é Deus. Por isso, se queremos de fato conhecer Deus, o caminho chama-se Jesus. O caminho chama-se Jesus, que não nos deixa órfãos, nem cairmos no pecado, nem tampouco no abandono de que nós não temos a sua assistência. Deus é presente em nosso meio, na pessoa de Jesus que se encarna. Deus se torna gente como nós somos, humano como nós somos, para revelar aquilo que Deus é na sua grandeza, aquilo que Deus é na sua divindade. Jamais vimos Deus, Pai, mas em Jesus conhecemos a Trindade. Em Jesus nós podemos contemplar a Trindade de Deus. Por isso, o grande desejo desta liturgia pascal é fazer-nos encontrar ou descobrir o quanto precisamos ir ao encontro de Deus, o quanto precisamos ir olhar no semblante de Deus. Ou seja, precisamos dar conta, precisamos nos alimentar sempre dessas duas mesas, a palavra e a Eucaristia. Que sejamos, e assim sendo, possamos ser testemunhas fiéis do Cristo ressuscitado aos nossos irmãos, que ainda não disseram ou não tiveram esta oportunidade de um encontro pessoal com o Senhor. Amados e queridos irmãos, a liturgia de hoje quer nos motivar a fazer uma experiência de irmos até Jesus, porque é o caminho certo que nos leva a Deus nosso Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê a coragem de buscá-lo sempre em nossa vida e fazer da experiência com o ressuscitado uma experiência de vida nova, restaurada no sangue do Cordeiro, no sangue do Redentor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.